Olá, boa tarde. Vamos dar início ao nosso primeiro podcast do comércio, o Fast Podcast. Eu sou Arthur Moraes. Eu sou Wesley Xavier. E nós estamos aqui no nosso estúdio na ilha, no nosso coworking da CDL Vitória. Nós estamos estreando aqui o nosso estúdio, feito pelo nosso associado Dinei da Dinâmica. E estamos aqui hoje com o nosso associado, especialista em vendas, Fernando Mendonça. O Fernando Mendonça na prática. Bem-vindo, Fernando. Eu gostaria que você se apresentasse para o público aí que está assistindo a gente. Boa tarde, Arthur, Wesley. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente aqui nesse primeiro podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente começar esse trabalho, esse projeto aqui dentro é fantástico. Bom, pessoal, meu currículo, né? Comecei em 2009 na área de consultoria e treinamento. Fui consultor e instrutor do Sebrae, do IEL. Fui professor do Senac, até hoje ainda sou professor do Senac na área de vendas, liderança e atendimento. E circulei aí, Arthur, durante alguns bons anos, que daqui a pouco vão achar que eu tô velho, por diversas empresas públicas e privadas aqui do nosso estado, sempre com essa pegada de atendimento e vendas, né? Que é o que move o mundo aí. Perfeito. Antes de dar início, Wesley, me dá licença, eu gostaria de pedir vocês para seguirem a CDL Vitória no Instagram, no nosso YouTube, seguirem também o Fernando Mendonça, que é @Fernando Mendonça na prática, no Instagram e no YouTube. Pode ficar à vontade. Fernando Mendonça, que hoje tem um trabalho muito reconhecido, né? Principalmente no Instagram e no meio empresarial, entre os lojistas e empreendedores, né? Você traz uma metodologia inovadora, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que consiste essa metodologia, conhecida hoje como Fernando Mendonça na prática. É isso aí, Wesley. Antes de mais nada, obrigado pelas suas palavras. E assim, na verdade, Wesley, essa construção desse projeto, ele nasceu há 4 meses atrás, né? Quando a gente teve esse insight, como eu falei com vocês, né? Tive a oportunidade, pessoal, para quem não sabe, de ministrar esse treinamento na prática para o pessoal aqui da CDL Vitória. Né? A gente teve essa oportunidade de encaixar esse formato dentro das necessidades da CDL. Por quê? Por que a gente fala que é na prática, indo direto ao assunto? Porque, o Wesley, eu não trago aquele PowerPoint de casa, eu não trago nada preparado. A gente faz na hora, eu faço um levantamento de demandas de cada dificuldade, de cada vendedor que ele tem dentro da empresa, e lá na hora, depois que a gente faz esse anamnese, a gente começa com o curso. Ou seja, eu não preciso trazer nada programado para ir no cerne do problema. Eu tenho que entender qual é o problema da empresa para mim poder sanar ali naquele tempo que eu estou com o pessoal e que na prática eles tenham a solução para no dia seguinte já colocar tudo em prática. Então pode-se dizer que você foca nos problemas que essa empresa, que essa loja tem, na qualidade do atendimento, no desenvolvimento dos vendedores e colaboradores. Até porque acho que cada empresa tem uma dificuldade diferente, né? Isso é até um desafio, eu acho que você encontra em cada treinamento seu, né? Arthur, então, Wesley, o que acontece? Eu vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu segunda-feira agora, né? A gente estava negociando com uma empresa há uma semana atrás, né? E aí o rapaz me perguntou, você precisa de alguma coisa? Porque normalmente as empresas, elas colocam um data show, elas pegam ali um retroprojetor, enfim, elas organizam o cenário para que a pessoa que vai dar o curso, ela tenha os equipamentos para poder trabalhar. Aí eu falei com ele, não, eu só preciso de um pouquinho de água. Brinquei com ele. E aí no final do curso foi interessante, cara, porque ele acompanhou, né? Quero mandar um abraço aí para você, Acácio, da GV Petros, tá bom? Lá da Serra lá, uma distribuidora de tinta automotiva, que é um cliente que comprou o nosso trabalho. Grande Acácio, já pediu bis, vai querer nas outras empresas dele também, que é um grupo. Então, assim, ele falou assim, rapaz, que coisa interessante. O menino chega aqui com uma máscara, um carregador de celular, um telefone de celular e olha o que ele apresentou pra gente. Porque, na verdade, Wesley, entenda bem, quando você prepara um conteúdo para ministrar para alguém, você já traz algo programado. E a programação funciona da seguinte maneira. Dá licença aqui, Arthur. Toda. Presta uma canetinha aí. Você quer ver como é que é o formato na visão do cliente quando você vai ministrar um curso? Isso aqui eu usei no curso que eu dei para vocês, né? Vocês lembram dessa brincadeira que a gente fez? A gente tem um sinal de mais, uma reta aqui no meio, um sinal de menos. Aí um falou que era positivo,
o outro falou que era negativo, vocês lembram? Falou que era mais, Um falou que era mais, outro falou que era menos, outro falou que era uma cruz com um traço e um traço no meio, né? Então, aí você vai olhar para mim e falar assim, Fernando, tá, mas e daí? Isso acontece quando você leva um curso programado de casa. Quando você leva um conteúdo já pronto. Cada um tem uma visão completamente diferente daquilo que você está exportando. Mas você vai falar assim, claro, Fernando, as pessoas são diferentes umas das outras, elas pensam de forma diferente, elas avaliam de forma diferente. Ok, mas trazer algo pronto para uma plateia completamente heterogênea, completamente diferente, cara, a probabilidade de você ter sucesso ela é muito menor do que você levantar na hora aqueles problemas que eles vivenciam no dia a dia e trazer a solução imediata. Então, na prática é isso. É você levantar as problemáticas, os gargalos, as dificuldades do dia a dia daquela equipe de venda e na hora você levar a solução para eles que eles possam, logo após o treinamento ou no dia seguinte, já ir atacando ali na fonte mesmo, certinho para ter mais êxito, aumentando o ticket médio de cada vendedor e o resultado do lucro da empresa no final do mês. Fenomenal. Eu tive a satisfação de participar de um dos seus treinamentos, que foi inclusive promovido aqui mesmo na CDL, foi para o nosso corpo comercial, né, onde realmente você solicitou mesmo somente água, o que é legal. E, bom, eu tive essa experiência, você também não trouxe muito conteúdo, data show, né, o que normalmente é muito visto em treinamentos, e você somente conversou com a gente, buscou entender quais eram as necessidades, as falhas que nós tínhamos no nosso setor comercial e buscamos sim as melhoras. Mas para quem está nos assistindo, eu gostaria que você citasse algumas das principais diferenças que existe nesse trabalho, nesse treinamento, quando feito, não só o seu, mas até nos treinamentos de outros, né, palestrantes, quais as principais diferenças que pode trazer, os benefícios que pode trazer para um lojista, para um comerciante, essa mudança, né? Deixar de trazer esse treinamento muito presencial em sala, né? Para um treinamento que seja mais focado ali no ambiente de trabalho do colaborador. Bacana, interessante sua pergunta, Wesley. Para quem não entende ainda, como é que não entendeu? Porque assim, a gente fala na prática, às vezes a pessoa não consegue entender. Gente, a gente tem duas modalidades. Uma é quando eu trabalho dentro da loja, tá? Por exemplo, você tem uma loja de roupa, e aí eu entro dentro da sua loja de roupa, eu dou o treinamento ali com as portas abertas, os clientes eles vão entrando, vão saindo, a gente vai passando conteúdo. E tem o outro formato também, que é aquele fechado, como se fosse uma modalidade de sala de aula, porém, como o Wesley falou, sem conteúdo programado. Um exemplo, falar agora do mais recente. Lá no Acácio, a gente entrou e aí o gerente comercial dele falou, cara, mas como é que você vai mostrar para eles como é que faz o trabalho? Até porque isso é o que todo mundo espera, né? Eu acho que até os colaboradores, os participantes do treinamento, da palestra, eles esperam algo visual, né? Então, aí o que acontece, Wesley? Indo direto ao ponto. Eu falei com o gerente dele lá, falei, Fernando, que é meu xará também, pega pra mim, por gentileza, aí um nome e um telefone do seu cliente, que você nunca falou com ele, que você nunca vendeu pra ele, é a primeira vez que você vai entrar lá. E aí ele me deu o telefone do cliente, eu peguei o meu aparelho celular, fiz a ligação pro cliente no meio do treinamento, com todos os vendedores da equipe ouvindo, a abordagem, como é que você se posiciona, e até mostrei para eles o seguinte, eu perguntei pro cliente que eu tava ligando, eu falei assim, até o nome da menina que me atendeu é a Daniele, ela tem uma oficina mecânica ali na Serra, perto de Jardim Tropical. Eu falei assim, Daniele, você conhece a GV Petros? Ela falou não. Nessa hora, o vendedor, o que ele faz? O que ele pensa? Caramba, cara, a menina nem conhece a empresa, como é que eu vou iniciar meu mix de produto? Eu falei, você não conhece não, Daniele, mas eu te conheço. Eu sei que você tem uma oficina em tal endereço, na tal rua, porque eu já tinha pesquisado no Google, já tinha visto onde que ficava a oficina dela. Eu sei que você tem uma oficina aí, e sei também, Daniele, que tudo que você utiliza dentro da sua oficina é o que eu vendo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para um rapaz aqui da nossa área comercial entrar em contato com você para você conhecer os nossos produtos. Anota essa dica de abordagem aí, tá? Não deixa escapar, não. Aproveitando esse gancho aí, que eu acho que vai sair muitas dicas aqui para os vendedores de plantão, pessoas que almejam esse cargo, e até para poder tirar essa dúvida que muitos têm dessa área de vendas, Fernando, eu gostaria que você explicasse
a pessoa precisa nascer com isso, ter uma expertise, ser comunicativa já, ou a pessoa ela consegue treinar isso, buscar se aperfeiçoar sem experiência nenhuma para ser um bom vendedor? Você acha que é possível? Arthur, na minha humilde visão, né, respeito a visão das outras pessoas, eu acho que ninguém nasce com uma habilidade inata, né? Ninguém aqui é um X-Men, né? Nasceu com superpoderes. Mas esses superpoderes, eles podem ser adquiridos com a nossa formação, durante a nossa jornada, tanto de desenvolvimento pessoal quanto profissional. Você quer ver um exemplo? Você falou sobre pessoa comunicativa, correto? Cara, existem maravilhosos profissionais na área de oratória. No nosso Brasil, em Vila Velha, em Vitória, que ministram curso de oratória. O curso de oratória, por exemplo, o curso de teatro, para aquela pessoa que é completamente travada, não consegue falar com outra pessoa que ela não conhece, um exemplo. Então, esses superpoderes são adquiridos como? Com curso de teatro, com curso de oratória, com curso de treinamento de vendas, de comunicação assertiva. Você tem uma gama de recursos que você pode explorar nessa sua jornada, nessa sua trajetória, que aquilo vai te dando tamanha bagagem que quando você chega realmente para executar aquele trabalho, você está totalmente preparado. Sim. Então, ó, já fica a dica, é possível sim, você sem experiência na área de vendas, ser um bom vendedor. E para desmistificar mais ainda, eu vou fazer mais uma pergunta. Muitas pessoas sabem que é muito difícil uma pessoa querer ser vendedor. As pessoas tendem a ser outra coisa e acabam na área de vendas. E eu gostaria de perguntar para você, dá para ser um bom vendedor se capacitando, tendo cursos? E ser vendedor é uma profissão que você acha que tem futuro, que é indispensável para o momento atual? Ótima pergunta, Arthur. Os caras aqui estão botando umas saias justas aqui. Esse negócio de podcast é na lata. É na prática, melhor dizendo, né? Mas que maravilha. Olha só, Arthur. Na verdade é o seguinte. Quando você consegue identificar um potencial que você tenha, eu acho que você conseguir se unir a esse universo de venda, ele vai potencializar aquilo de tudo de bom que você já tinha guardado. Aquele cenário, ele só vai propiciar que você consiga demonstrar aquele seu valor que você tinha, às vezes, até escondido. Tem muita gente que, às vezes, cai na área de vendas e fala assim, caramba, nunca imaginei ser um vendedor, cara. Caraca, eu nem pensei que eu conseguia entrar nesse universo. Antigamente era tímido, era mais travado, mas depois que eu fui, hoje eu sou um gerente. Quando começa a enxergar o que a área de vendas oferece para a pessoa, né? Grandes um salário oportunidades. Aberto, né? Um salário engessado. Agora, eu vou fazer um adendo aqui na nossa conversa, Arthur, se você permitir. Sim, claro. Eu sempre brinco, pessoal, com as pessoas, eu falo assim, todos nós somos vendedores. Fernando, o advogado é um vendedor? O advogado, o médico, o dentista, qualquer profissão, ela está inserida no meio das vendas. Porque o que acontece? Se você vai em qualquer outro profissional que não seja uma empresa ou em qualquer outro lugar, se ele não sabe se apresentar, se ele não sabe conversar, se ele não sabe se relacionar, qual é a imagem que você vai ter daquele profissional? Sim. Você entende a jornada do cliente, quem é o cliente, a persona que ele atende. A persona. É muito difícil. Exatamente. Agora, em relação à questão que você me perguntou, que é o que eu falo muito hoje também nos meus treinamentos, o que acontece, Arthur? A internet, Wesley, ela veio para tomar um pouco de espaço do comércio varejista de rua, né? O físico, vamos colocar assim. Eu dei um treinamento lá em Laranjeiras, na Serra, pro pessoal lá da Drica Morena, né? Vou mandar um abraço aí pra Drica. E eu falei com as meninas viraram para mim, por isso que é legal, pessoal, essa metodologia, que você conversa com as pessoas ali na hora, nas demandas do dia a dia, e você consegue ajudar. Elas viraram e falaram assim, Fernando, e quando o cliente ele entra na loja, olha, experimenta e não leva nada. Por que isso acontece? Aí eu expliquei para elas o seguinte, Arthur. Isso acontece porque muitas pessoas buscam modelos dentro de marketplaces, dentro de internet, né, de segmento de roupa. Sim. Ela olha o vestido lá, vai na loja, busca algo parecido, similar no corte, no desenho, experimenta, vê ali um desenho parecido,
experimenta, vê se é aquele tamanho, confere, vai lá na internet, joga as medidas que ela tem do vestido que ela experimentou na loja física e compra na internet. Às vezes a pessoa olha um sapato dentro de uma loja, ela veste o sapato para ver mais ou menos parecido que tem ali na internet, que ela viu pela foto, vai lá, veste, vê se o número é o mesmo, parecido, e compra pela internet. Ou seja, o mercado físico hoje, se ele não for muito bem capacitado, ele vai ser engolido pela internet. Isso é fato. Isso é fato. Sim, dá para saber que realmente a internet ela vem abocanhando aí grande parte das comercializações em geral. Mas isso também mostra que o cliente ainda gosta do relacionamento e isso torna a compra um pouco mais assertiva. Ele recebe mais informações com um vendedor capacitado, um vendedor que entende do produto. Eu já vi vários exemplos disso, amigos que vão em uma loja calçar determinados tênis para ter experiência com calçado e no final das contas, acaba comprando na internet. Então isso prova também que um vendedor muito bem capacitado ainda presta um ótimo atendimento. Se a loja depois conseguir entregar um ótimo valor final, além do atendimento, eu acho que o atendimento ele fecha a venda em todas as situações, um bom atendimento. E na maioria das vezes a pessoa ainda acaba indo por outros motivos para a internet. Mas o relacionamento em loja ainda se demonstra um ótimo fator, porque ali o vendedor consegue entregar argumentos para fechar a venda. Isso é certo. Wesley, assim, excelente sua colocação também, porque na verdade é o seguinte, o que é venda? Eu brinco com o pessoal que eu falo assim, não existe técnica de venda. Quem dá curso aí de técnica de venda, tô brincando, pessoal. Mas assim, por que não existe, eu brinco, falo, é brincadeira, tá, pessoal? Que eu falo assim, na minha opinião, que não existe técnica de venda. Porque venda é relacionamento. Exato. A venda é 100% relacionamento. Você pode ter o melhor produto, tá? Que o cliente já pesquisou. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro, na prática. Você quer trocar de carro, correto? Você provavelmente já andou num carro que você gostaria de comprar de um amigo seu. Às vezes o amigo seu tem o mesmo modelo. Você fala, cara, posso dar uma voltinha? Posso dirigir? Posso conhecer o carro? Pô, claro. Aí ele vai lá, pesquisa na internet, consumo, manutenção. Ele vai procurar tudo sobre o carro para antes de ir na concessionária. Deveria ser assim, né? Para você não chegar lá e se decepcionar. Mas o que acontece? O vendedor, tá? O papel dele é entregar menos de 50% da venda. O que seria menos de 50% da venda? O cliente ele já vai quase 100% focado em comprar um produto. Ele vai ser um facilitador daquele processo, tá? E imagina só, quando a gente trabalha com vendas, a gente trabalha com uma coisa chamada empatia. E o que é empatia? A empatia é a regra dos 5 segundos, dos milésimos de segundos. É quando eu olho para sua cara e falo assim, ih, meu santo bateu com o seu ou não, né? As mulheres aí que estão assistindo a gente aí, um abraço aí pra mulherada aí que tá dominando o mercado aí, ó, de vendas também. As mulheres brincam muito assim, você chega num churrasco de família, final de semana, né? Aí tá a pessoa lá, rapaz, você senta na mesa, a mulher olha pra cara da outra, aí tá conversando, se apresentaram e tudo mais, tá comendo ali, não sei o quê. Daqui a pouco uma pegando pra outra, mas não é amiga, não sei o quê. Aí você olha e você fala assim, amiga? Rapaz, tem o quê? Meia hora que se conheceram, já tá chamando de amiga? Mas isso se chama empatia, cara. E aí, vamos trazer isso para o nosso universo profissional, corporativo e de venda. Será que eu consigo trazer esse ambiente de um final de semana, de um churrasco, de um almoço de família, que eu acabei de conhecer uma pessoa e eu consigo ser tão agradável no meu meio profissional? Perfeitamente. Perfeitamente. Eu liguei para um cliente para negociar com ele, só para você entender. Eu liguei para ele, eu sempre falo assim, né? O Arthur, que eu ligo muito pro Arthur, gente. O Arthur a gente tem uma relação aí que tá quase atrapalhando o relacionamento dele com a mulher dele, que eu ligo demais pra ele. Todos os dias. Todos os dias. Isso eu não sabia. Isso aqui é segredo de bastidor. Corta aí, ó, editor, corta aí. Aí o que aconteceu, cara? Eu ligo pro Arthur, toda vez que eu ligo pro Arthur, se ele pode falar aqui. Falei, e aí, amigão, como é que você tá? Outro dia eu mandei um áudio pra ele e falei assim, ei, Arthurito! Cara, é empolgação 24 horas por dia. Então, o que acontece? Aí, quando eu liguei para esse cliente, ele falou assim... Aí ele começou a falar, né? Eu falei, rapaz, você é de Minas? Ele falou, sou. Eu falei, ó, se você for atleticano, irmão, não tem nem negócio contigo. Brincando, aí falei um pouquinho mais sério. Falei, meu irmão, se você for atleticano, não tem nem negócio contigo, porque se acabar com o meu ano, eu sou flamenguista e o Atlético ganhou na frente do Flamengo.
Ele começou a rir do outro lado da linha, que ele era cruzeirense. Ele falou assim, não, rapaz, eu sou o maior de Minas. Eu falei, então é zero. Aí eu comecei a gritar no telefone, zero. Nunca tinha falado com o cara, irmão. Era o meu cliente que eu tava prospectando, nunca tinha falado com ele. Rapaz, o cara começou a rir do outro lado, desembolava, o cara engasgou. Pô, Fernandão, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos marcar pra quinta-feira da semana que vem você vem aqui. Show. Quer dizer... Anota, hein, gente? Pega as dicas. Fração de milésimos de segundo ali no telefone, cara. Sabe? Então, assim, são coisas que, é claro, com ele casou. Mas tem outras pessoas também, Wesley e Arthur, que a gente tem que entender que a gente precisa ser um pouco mais formal. Mas eu, como lido com gente, né, já há alguns anos, só da pessoa me atender eu já sei o que eu posso e o que eu não posso. E as dicas, a gente premiou um associado nosso com o curso do Fernando, então eu acompanhei de perto esse treinamento na prática, numa loja de rua, com as portas abertas, e nesse treinamento eu queria que você faça um pouquinho umas dicas, né, para os nossos telespectadores, como que funciona essa primeira abordagem do cliente entrando na loja, e outras dicas que você pode passar para os vendedores de plantão que estão nos assistindo. Então, o processo, pessoal, ele é muito simples, tá? Ele é muito prático. Por quê? Quando a gente vai receber ou a gente vai até um cliente prospectar, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer que é padrão? Dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite no seu horário, né? Que você tá ali com aquela pessoa. Se apresentar, meu nome é fulano de tal, e perguntar o nome da pessoa. Porque, Arthur, a gente estava ali até conversando um pouquinho antes da gente começar o podcast aqui, e o Arthur falou assim, Fernando, você podia falar com o pessoal, né? Porque às vezes a pessoa, ela vai numa loja, ninguém dá um bom dia, ninguém dá uma boa tarde, ninguém pergunta o nome, ninguém se apresenta. Eu faço um desafio aí com vocês, pessoal. Eu quero perguntar para vocês aí, vocês que acabaram de fazer uma compra aí na sua padaria local mesmo, ou no seu comércio próximo ali, né, Arthur? Né, Wesley? Quantas lojas você passou no seu dia, ou na sua semana, ou no seu mês, e a loja que você entrou perguntou o seu nome? Te deu um bom dia, te deu uma boa tarde. O bom dia, boa tarde, ele é mais comum. Agora, perguntar o seu nome e se apresentar para você é a primeira dica que eu posso dar, Arthur. Porque olha só, como é que eu vou vender algo para alguém se eu nem conheço essa pessoa? Se eu vendi, é porque eu tirei pedido. Sim. E tem um detalhe, Arthur, que eu queria falar com vocês aqui hoje. O empresário que olha somente números, ele não está olhando para as pessoas. Quem olha números não vê pessoas. Quem vê pessoas tem resultado nos números. Então, muitas das vezes, você continua vendendo com seu ticket médio, naquela linha, naquele gráfico, porque muitas das vezes os seus vendedores não estão capacitados. E é engraçado, Fernando, tendo um complemento nesse tirar pedido. Tem vendedores que tiram pedido e nem tirar pedido, e ainda falta coisa no tirar pedido, que falta ofertar outras coisas. Ele consegue a venda tirando pedido e ainda deixa de ofertar outros produtos. Porque se ele ofertasse de forma correta, vendo a característica do cliente dele ali, mesmo sem se apresentar, sem conhecer o cliente, ele conseguiria fazer uma venda maior. Mas eles deixam de ofertar alguma outra coisa. Então, Arthur, outra dica aí que eu posso dar para o pessoal aí que está assistindo a gente. Normalmente eu inicio meus treinamentos, como a gente faz essa sondagem inicial, né? Eu sempre pergunto, qual produto que sai mais e qual produto que sai menos dentro de uma loja. A pessoa fala, nosso carro-chefe é tal. E aquele ali é que normalmente fica um pouquinho mais encalhado. E aí você vai buscar preço, né? Vai buscar qual é a posição daquele produto no mercado, porque tem produtos realmente que são mais de fluxo, giram com um fluxo mais alto, e outros nem tanto, né? Por exemplo, uma Ferrari, né? Todo dia que um vendedor que trabalha na Ferrari vai vender uma Ferrari por dia. Com certeza. Mas existem outros recursos que podem fazer com que ele gere mais vendas. Perdão. Mais vendas. E aí, quando eles respondem que esse produto, o A vende mais e o B vende menos, a minha resposta é uma só. Porque não é ofertado. E aí eu vou te falar, por que esse produto não é ofertado? Gente, você só vende naquilo que você acredita.
tá? Os vendedores, Wesley e Arthur, quando a empresa, né, eu vi nessa pandemia, gente, muita empresa ter que aumentar o valor dos produtos. Eles aumentaram. Por quê? A matéria-prima ficou mais cara, a logística ficou mais cara, tudo encareceu e o produto na ponta final para o cliente também encareceu. O que isso traz na mente do vendedor? Caramba, cara, o produto ficou mais caro, já estava difícil. Exatamente, Wesley. Pô, já estava difícil de vender, cara, e agora, meu Deus do céu, acabou. Tá morto. Acabou. Ele decretou na mente dele que aquele produto encareceu. Então existe uma influência emocional. Tá? Mas total. E ele passa isso pro cliente, né? Ele passa. Às vezes ele pode ser um bom ator, Arthur, e nem passar. Mas no Arthur, nosso cérebro, ele funciona da seguinte maneira. Ali você tem uma cômoda com diversos gavetas, correto? Sim. Nosso cérebro, ele trabalha dessa maneira. Então, assim, vamos supor que você é uma cômoda com 5 gavetas. Nessas 5 gavetas que você tem aqui, você pode colocar qualquer coisa que elas estão vazias. Então é o que eu falo. O que você consome durante a sua jornada de trabalho? O que você consome na sua vida pessoal? O que você consome com a sua alimentação? O que você consome para cuidar do seu corpo? Se todo esse conjunto de fatores que a gente está guardando nessas gavetas são tóxicas e são nocivas à nossa vida, a gente vai levar isso para o cliente, a gente vai levar isso para o nosso trabalho, a gente não vai conseguir render, a gente não vai conseguir vender. Como que eu faço? Eu pego essas gavetas todos os dias antes de dormir, vou lá, abro cada uma delas e vejo se está limpa, se está organizada, se não está suja, se não está desarrumada. Por quê? Porque no dia seguinte elas têm que estar todas organizadas. Porque eu vou ter que usar minha cabeça para trabalhar. E o vendedor, nesse momento, que ele enxerga o produto dele que aumentou, como, poxa, tá caro. Uma coisa que é interessante, Arthur, até lembrei aqui, a gente vai dando treinamento em rua, aí o pessoal fala assim, a loja do lado ali vende a mesma coisa que a gente aqui, só que aqui a gente vende por 15 e ele vende por 5. Aí eu pergunto pro vendedor, é o mesmo material, o mesmo tecido? É a mesma coisa. Não tem como, Fernando, porque é muito difícil. Tudo nosso aqui é mais caro. Aí eu falei assim, tá, ok. Aí você fica imaginando, ele já colocou na cabeça dele que ali é o quê? Tudo mais caro. O produto é o mesmo, mais caro. Tudo mais caro. Só que tem um detalhe, Arthur. Quando você entra numa loja, você entra porque alguma coisa te chamou a atenção. E começa desde a vitrine. O seu visual captou, perfeito, Wesley. O seu visual captou ali, não captou? A vitrine? Sim. Aí você olhou, caramba, que bonitinho. Rapaz, gostei dessa coisa. E outra coisa, o vendedor esquece que na vitrine a etiqueta já está com o preço do produto. Olha que louco! Ele achar que o produto é caro, o cliente entrou, viu qual é o preço do produto e ele não conseguiu vender. Se entrou, já está interessado já. Já está interessado. Meio caminho já está andado ali. E aí, como você falou, né, Fernando? Tem um cara que tira o pedido, mas não consegue aumentar o ticket médio dele de venda. Por quê? Porque normalmente, vamos supor, eu quero comprar uma blusa, né? Eu até brinco com o pessoal que trabalha na área de vendas aí, de roupa, né, vestuário masculino. Fala assim, cara, a pessoa já entrou vestida te mostrando o que ela consome. Exatamente. Olha só a visão mais ampliada de um bom vendedor. Quando o cliente entra na sua loja, ele pode estar de bermuda, chinelo, camiseta e querer comprar uma calça social, uma roupa social. Ok. Pô, Fernando, mas ele não entrou de social. Ele estava de bermuda, chinelo e camiseta. Você não vende não, bermuda, chinelo e camiseta? Eu entrei numa loja lá na Glória, lá para comprar uma roupa, aí era até de um conhecido meu. Eu não vou falar aqui não. Aí comprei uma calça jeans. Aí depois, conversando com ele, um tempão depois, ele falou, rapaz, eu tô com um chinelo de uma marca tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, pô, fulano, é o quê? Eu tenho lá. Você não viu, não? Falei, não. Ou seja, tive que sair da loja dele e comprar em outro lugar, sendo que ele tinha um chinelo lá. Entendi. Então, Fernando, o que a gente consegue entender é que em algum momento o vendedor ele acaba criando algo, né, ou alguns fatores, barreiras que o desmotivam, né? Seja comparando com
um concorrente, seja comparando o produto que ele tem, o estoque atual, as formas de pagamento do estabelecimento que o estabelecimento oferece. Então ele busca, às vezes, esses fatores, ele entende esses fatores como talvez desmotivacional, né? E sabemos também que participar de alguns treinamentos e palestras, como aqui o seu trabalho, isso motiva muito a equipe. E como manter essa motivação? Como evitar que o vendedor faça essas comparações com a concorrência e venha a ficar desmotivado em algum momento, entendeu? Como manter isso? Vamos lá, Wesley. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui muito simples. Manter um clima organizacional, o que eu vou falar aqui vai ser meio radical, a galera vai ficar meio espantada. Manter um clima organizacional não depende se a empresa te dá um ar-condicionado, te dá uma mesa confortável ou te dá qualquer outra estrutura para você trabalhar. A sua satisfação no trabalho, motivação é algo intrínseco. Intrínseco. Quer ver uma prova disso? Eu não sei se você já reparou, em algumas áreas periféricas, um pouco mais afastadas, ou numa localidade que você viajou, foi conhecer algum lugar, e ali você viu que o povo era muito carente. As pessoas ali não tinham... as pessoas não tinham uma infraestrutura sequer de saneamento básico, né? Mas olha para o semblante daquelas pessoas que estavam ali. Às vezes rindo, aquela molecada lá, correndo, brincando, rindo, feliz, alegre, sem recurso nenhum. Porque é o seguinte, Wesley, quando você descobre quem você é de verdade, ou quando você desenvolve um processo de limpeza espiritual, né? As empresas precisam entrar um pouquinho mais nessa área de espiritualidade, é muito importante, tá? Quando você começa a trabalhar você, primeiro, né? Vamos começar do começo, como diz o outro. Cara, é a mesma coisa, né? O cara fala assim, tô desmotivado. É a mesma coisa que um concursado funcionário público falar que vai fazer greve, porque ele não está insatisfeito com o salário dele. Se ele leu o edital, se ele viu a remuneração, entrou, fez a prova, fez o concurso, fez o TAF e está querendo fazer greve porque ganha pouco, na hora da entrevista, o cenário é o mesmo. É apresentado para você todas as condições, eles perguntam para você se você conhece a empresa que você está indo ser selecionado, está nesse processo, eles falam para você o salário e você tem todas as informações. Aí você vai falar, tá, Fernando, mas e essa pessoa que já trabalha há 10, 15 anos dentro dessa empresa? Aí eu vou ser muito reto e objetivo com você. Tá insatisfeito? Pede para sair, entrega sua carteira no RH e vai voar novos ares. Por quê? A insatisfação é algo que está dentro de mim. Você pode me tratar mal, mas eu ficar insatisfeito com você é uma opção. Eu ficar magoado com você é uma opção. Então, assim, eu posso ficar chateado com você, magoado com você, mas amanhã a gente vai tomar uma cerveja, vai comer um franguinho frito e vai resolver as nossas diferenças. O problema da desmotivação, Wesley, também é que às vezes as empresas oferecem muito, ofertam muito e entregam um pouco para o colaborador. E aí eu tenho que reconhecer isso também, tá? Mas na sua grande maioria das vezes, a própria pessoa também se contamina, cara. Você quer ver uma coisa interessante? Às vezes no ambiente de trabalho ali de venda, ou no rádio peão, que a gente chamava antigamente, não sei como é que o pessoal chama aí agora, antigamente falava assim, tem uma rádio peão, porque aquelas fofoquinhas de corredor de empresa, né? Por que isso acontece? Porque a partir do momento que você lança uma semente, ela vai germinar. A sua palavra, a palavra do Arthur, são sementes. E o nosso coração, nossos ouvidos são as terras férteis. Então, a partir do momento que é lançada uma semente, se germinar, se a gente não matar ela antes dela entrar para o coração, isso vira, cara, um círculo vicioso e nocivo dentro das empresas. Pra tirar é difícil, né? E aí, cara, cultura, né? vou te falar, se não for eliminado aquele problema, né, infelizmente o ambiente ele acaba sendo contaminado. E aí vem a desmotivação que você falou. Claro, são diversos outros fatores que desmotivam um colaborador, mas
o colaborador também é responsável por essa desmotivação. Um caso que também influencia muito a empresa não investir no treinamento do funcionário é isso. Ela contrata um funcionário novo e a empresa já tem uma semente ruim germinada desse jeito. E ela pega esse funcionário novo e quem treina ele? Essas pessoas que estão com essa semente. Em vez de ela contratar uma pessoa técnica, uma equipe para treinar o funcionário, ela bota essas pessoas que germinaram essa semente para treinar o funcionário. E o ciclo continua. Exatamente, Arthur. Eu já tive, na minha época de consultoria, trabalhava muito com o pessoal do RH das empresas, né? Não só nessa parte de desenvolvimento de pessoal, mas na parte de recrutamento e seleção, um pouquinho de clima e tal. E aí, cara, a gente via muito isso realmente, né? Pessoas que saíam e eu já tinha visto, já tinha identificado, mas assim, você como consultor, você tem algumas limitações. Você não é o cara que vai e toma a decisão. É passado por uma direção e a direção que escolhe. E aí, às vezes, esse mesmo disseminador dessas sementes do mal, às vezes é o cara que é o maior vendedor da empresa. Às vezes é um canhão de vendas, como a gente fala. E a empresa não vai querer se desfazer dele. Só que as empresas não podem ser reféns, Wesley e Arthur, desses caras. Tá? A política interna da empresa, quando ela é bem estruturada sobre os seus valores, sobre o compliance, que é algo importantíssimo dentro de grandes empresas, o sistema de compliance realmente funcionar, aí a gente começa a eliminar muito desses problemas também, Arthur. Aí é mais uma parte de gestão, para ser mais exato, né? Perfeito. Outra coisa que seria, eu acho que é muito interessante até para os lojistas que nos assistem, empresários e vendedores também, o que é muito comum a gente ver hoje é que o comércio digital, né, a venda online aumentou muito, isso impacta no comércio de modo geral, né? Muitos vendedores hoje, eles focam no atendimento presencial, né? Muitos são bem capacitados, conseguem fazer um ótimo atendimento, porém, hoje a gente nota que diminuiu muito a prospecção no momento onde ela é muito necessária. Né? E eu acho que pelo menos nas empresas que eu já passei, esse é um dos maiores problemas. Né? Eu acho que é onde mais existe iniciativa, eu acho que é onde o empresário, o proprietário, ele foca mais, ele cobra mais na prospecção. E o que fazer quando você tem ótimos vendedores capacitados, que conseguem atender bem, mas deixam de prospectar? Tá, vamos lá então. Aí é outro ponto, tá? Aí não entra nessa minha área, que é a área de treinamento, mas você colocou uma coisa que é muito importante. Aí já se chama gestão. Aí cabe ao gestor da área saber delegar as funções, tá? Delegar, fazer o seu quadro de metas, ter aquela planilha de controle, ter aquele material bem definido para que ele tenha resultado. Porque, veja bem, Wesley e Arthur, a pessoa, o colaborador, quando ele é bem treinado, não acontece dele não conseguir atingir os seus objetivos. Prova é que eu acabei de citar um pouquinho atrás. Quando eu peguei o telefone, liguei, a menina falou depois, olha, tá tranquilo, pode pedir para ele me ligar. Ou seja, a porta foi aberta. Então é aquilo que a gente comentou. Quando o colaborador é bem treinado, ele recebe novas ferramentas. Cara, profissional de vendas, sabe o que é? Para resumir a nossa conversa aqui, acabou não, hein, pessoal? Profissional de vendas, ele anda com uma ferramenta, uma caixa de ferramenta debaixo do braço. O que é essa caixa de ferramenta? Tem alicate, chave de fenda, fala aí outra aí. O que tem mais dentro de uma caixa de ferramenta? Fala aí. Nossa! Chave de fenda, alicate, parafuso, prego, eu tô ruim de... Bitrena. O que mais? Nossa, eu mexo tanto com ferramenta, agora deu um brancão. Aí, a Leninha falou lá atrás, lá, fita isolante. Mas é isso aí, cara. A pegada é essa. Então, o que acontece? Nessa caixa de ferramenta, por que o vendedor ele erra na prospecção? Tá usando a ferramenta errada, cara. Às vezes a abordagem que ele faz, o tipo de abordagem que ele faz, Deixa eu aproveitar o material que ele oferta. essa questão aí. O que seria um vendedor ideal para você? Um vendedor que está no caminho certo e sempre buscando evoluir. Qual o modelo de vendedor ideal? O Wesley. Wesley. O Wesley. Obrigado. O Wesley é referência aqui na CDL, aqui na área de venda, cara.
Uma brincadeira. Não, eu te perguntei isso, ô Fernando, porque realmente eu sempre vi. Por onde eu passei, eu sempre vi. Sempre existe em um ambiente comercial, sempre existe um vendedor muito técnico, que tem muito conhecimento, e geralmente ele não consegue prospectar, porque grande parte dos clientes são direcionados para ele, seja pelos anos que ele tem de experiência, pelo relacionamento que ele tem com a carteira da empresa, mas sempre tem um vendedor que ele não consegue prospectar, porque ele não tem tempo de prospectar, mas isso acaba que não impacta nos rendimentos dele, porque logo ele atende quase todo mundo pelo conhecimento, pelo tempo que ele tem na empresa, né? E sempre também tem alguns vendedores, sempre existiu, sempre percebi, que eles têm a oportunidade de prospectar. Eles têm tempo, sobra um tempo em determinado momento, mas eles perdem essa motivação, né? Talvez pelo fato de ligar para alguém, de ter contato com o telefone, né? Mas eu sempre achei a prospecção um pouco mais trabalhosa do que o atendimento. O atendimento eu acho que você começa se relacionando, então ali você já começa bem e é legal. Então, eu acho muito interessante o relacionamento que você tem presencial, né? Mas eu sempre vi dificuldades em trabalhar com o telefone, porque às vezes, em algumas situações, você não é tão bem recebido, não é receptivo. Mas então, eu vejo isso, a prospecção, ainda como um problema em alguns setores, né? Quando você nota que tem alguns colaboradores ou vendedores da área comercial que eles deixam de prospectar. Não que eles deixam de atender, eles atendem. Todo cliente que chega na loja, eles atendem. Mas eles, todo o tempo vago onde eles poderiam prospectar, eles deixam de prospectar. Ou seja, não é comum você passar numa loja hoje e ver alguém no celular. Ver o único vendedor da loja no celular, ou ver o único vendedor da loja fazendo alguma outra coisa que não seja prospectar naquele período em que ele está no ambiente de trabalho, que ele está trabalhando, e que seria mais correto, talvez, na visão empresarial, estar prospectando, buscando novas ferramentas, apresentando novas soluções, novos produtos, talvez uma linha nova, uma coleção nova para um cliente. Então, assim, hoje isso é muito comum, talvez por influência da internet, das redes sociais, mas eu acredito que há um grande problema hoje que o comércio em geral tem, o comércio físico, é o vendedor que deixa de prospectar. Eu acho que a prospecção tem que acontecer o tempo todo, mesmo que você tenha uma loja aberta e não tem cliente adentrando, eu acho que é um momento para você ligar para uma carteira, manter um relacionamento. Novos clientes são importantes, né? Isso, novos clientes são sempre importantes. E isso é uma coisa que, querendo ou não, eu trabalho em campo, eu visito lojas semanalmente e eu sempre vejo, sempre isso acontece muito, é muito rotineiro. Então, eu vou só te cortando, senão eu vou esquecer aqui. Gente, tô ficando velho, quando eu era mais novo eu tinha memória boa. Vou te dar uma dica aqui. O que é melhor? Você passar o dia inteiro na rua prospectando 200 clientes e vender para 10? Vamos lá. O que é melhor? Você passar o dia inteiro na rua visitando 200 clientes e vender para 10? Ou você passar meio dia do seu tempo na rua com 10 clientes e vender para mais 10? Segunda opção. Segunda opção é melhor, não é? Mas ainda assim, Fernando, eu acho que é trabalhar com lista qualificada. Calma. Qualificar a lista. Calma, Arthur, calma. Gente, o Arthur tá nervoso. Calma. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você já recebeu uma ligação de uma escola de curso de inglês que pediu para você pegar o seu celular, na hora que ela estava falando com você, pediu para você passar 10 contatos para ela? Já aconteceu isso com você? Inglês não. Faculdade? Já aconteceu isso? Já. Pois é. Esse mesmo cara aí, essa mesma pessoa, esse mesmo vendedor, esse mesmo profissional que você acabou de me questionar, não tem esse perfil. Ele às vezes até acabou de vender para essa pessoa, ele pega a pastinha dele, bota debaixo do braço e vai embora. Nem se despede direito, já tá saindo. Cara, o vendedor, gente, ele tem que ser águia, tá? Eu não tô querendo motivar ninguém aqui não, mas tem que ser águia. Por quê, Wesley? Se você fechou uma venda com aquele cliente, ele já te deu um sinal já te deu um like. Pô, peraí, like e compartilhar só na internet? Para, irmão, é no mundo físico também. Pô, compartilha aí comigo. Me indica aí um profissional do seu ramo, um conhecido seu, um parente, um amigo, alguém que eu possa levar para que ele tenha o mesmo benefício e a mesma oportunidade que você. Lógico, aí cada um vai falar do seu jeito, né? Então, ou seja, eu entrei em 5 clientes e vendi para 50. Porque desses 5, eu fui pegando tantas recomendações direcionadas, e aí você vai falar assim, pô, Fernando,
as listas que a empresa me dá são listas frias. Comece a fazer a sua lista quente na rua. Venda para um cliente seu, pegue com ele referências como eu faço no meu trabalho. O Acácio da GV Petros, que eu dei segunda-feira o treinamento lá, foi indicação de uma outra pessoa. Então, assim, quando as pessoas começam a te reconhecer, né, e começam a ver que você realmente levou algo que agregue valor para a vida delas, elas passam a ser os seus próprios vendedores. O vendedor é autoridade naquele assunto. O vendedor autoridade. Você tem reconhecimento. Exatamente, Arthur. Você tem aquele like Exatamente. E o cara compartilha. Você nunca recebeu uma resposta assim, não? Wesley, você tá procurando tal coisa? Ó, procura o fulano lá da farmácia tal, procura lá o menino lá da borracharia tal, procura o menino lá da lojinha tal, do comércio tal. Você já vai direcionado, cara. Por quê? Porque aquela pessoa virou referência. Tamanha a habilidade, tamanha a capacidade dela que ela teve quando ela teve a oportunidade não só de vender. Você sabe qual é o problema? Gente, vou falar um negócio que eu sou meio doido, tá? Mas eu falo mesmo. Você sabe qual é o maior problema do vendedor? O maior problema do vendedor, gente, é vender. Tá todo mundo me olhando aqui, né? Sei de confuso. Vou tentar te elucidar. Você é casado? Sou casado. Gente, quantos anos que o Wesley é casado? Vamos saber da vida dele aqui. Quanto tempo? 4 anos. Arthur, você é casado? Sou casado. 8 anos, beirando 9. 9 anos? Vou pegar o Arthur, que é mais antigo. Qual é a diferença de venda para entrega? Você era pedido, né? Vamos dizer que ele ofertou, fez um kit combo, o cliente queria comprar a camisa, ele conseguiu vender a camisa, o boné, o chinelo, a meia, a bermuda, a cueca, a calça, o moletom, o casaco para ele ir para Aspen, passar lá para esquiar. Ele vendeu a loja inteira pro cliente. Beleza? Beleza. Limpou o estoque para um cliente só. O cara comprou o estoque inteiro da loja. Só que ele vendeu. Qual é a diferença de venda para entrega? O Arthur conheceu a esposa dele. Perdão. O Arthur conheceu a esposa dele. Fez a venda dele. Não sei como é que ele se vendeu para a esposa dele, mas ele conquistou o cliente. Tá? E aí a gente vai entrar num ponto depois de pós-venda. E aí, quer dizer, ele conquistou o cliente que é a esposa dele, correto? O Wesley conquistou a cliente dele. Só que o Arthur, gente, ele não se vendeu para o cliente. O Arthur se entregou para o cliente. Ah, Fernando, mas aí você está falando de um apelo emocional, de uma outra vertente de sentimento? Não. Se a gente não amar o que a gente faz, a gente não consegue entregar para ninguém. Então, só muda a questão de relação. Lógico, com a sua esposa você tem uma liberdade, com o seu cliente você já não tem. Mas a construção dessa relação, ela começa aí. Então, quando o Arthur e o Wesley se venderam, eles já pensaram no pós-venda. Eles já fidelizaram o cliente ali. E nesse momento do pós-venda, da fidelização do relacionamento deles, eles conseguiram despertar ainda mais o interesse na pessoa que estava com ele. Porque no período de conhecimento que os dois estavam tendo, quando eles ainda não tinham firmado um namoro oficial, tinha trocado o status do Facebook, né? Relacionamento sério, talvez o Wesley e nem o Arthur sabiam que tinham outros urubus ali, ó, outros vendedores ali também querendo se vender para eles. E é isso que acontece. Quando você prospecta um cliente ou quando você sai, um cliente sai, ele entra numa outra loja, você vai, ele entra no outro comércio, ele roda, ele está sendo assediado 24 horas. O assédio hoje no cliente é 24 horas. Então, você só vendeu, não entregou, alguém vai entregar algo mais para ele do que a venda. Eu tenho uma experiência dessa forma aí na loja de calçados. É a única loja que me manda mensagem todo aniversário meu. Todo aniversário meu, ela me manda mensagem. Ela é a única que lembra de mim no meu aniversário. Então, quando eu for comprar um sapato, eu lembro dela para comprar lá. Mas hoje isso não é muito comum mais, Não né? é comum, As não empresas é comum. deixaram de fazer. Deixaram de fazer. E isso você não esquece. Você faz um relacionamento com o seu cliente. Sem muito. Um parabéns, Arthur. Você tem 10% de desconto aqui, 5% de desconto aqui no seu aniversário. Acabou.
Só de ter lembrado, você cria aquele vínculo que você é reconhecido. Você não foi ali, tirou um pedido e tchau. Eu Tem um próximo. aproveito para vender, tá? Para todos os nossos associados. Mas eu vou deixar claro aqui que a gente também, aqui na CDL, a gente entrega um serviço SPC Mensagens, né? Onde a gente consegue se comunicar com o seu cliente, dando um alô, dando um feliz aniversário, né? Mostrando que se importa e que o relacionamento continua, né? Então é bem interessante. Com maiores informações, você pode entrar em contato aqui com os nossos consultores, tá bom? E se você não tem a data de aniversário do seu cliente, mas tem a listagem, a gente consegue enriquecer para você e pegar a data de aniversário de cada um para você lembrar com carinho deles. E aí surpreender, né? Surpreender. Surpreender, né? Mas fala aí o telefone aí pra pessoa ligar, que você não falou. 3200-2180. CDL Vitória, você consegue falar com o comercial da CDL Vitória. Beleza. Então, vocês conseguiram entender a diferença de venda e entrega? Vender, cara, você pode vender o que você quiser na sua vida. Agora, entrega vai muito mais além da venda. Quando você entrega, você fideliza. Aí você falou assim, pô, Arthur, Fernando e Wesley, eu recebo, toda data do meu aniversário, eu recebo um WhatsApp, né, parabenizando e tal. Perfeito, cara. Só que tem um detalhe. Por exemplo, alguns produtos você consegue fazer isso. Na verdade, eu vou um pouco mais além, acho que 100%. Desde uma roupa, desde um calçado, desde uma peça, uma camisa, você consegue. Porque quando você tem um CRM bem ajustado, você tem todas as informações que você precisa. E olha que interessante, Arthur. As montadoras, elas têm um padrão, né? Depois, eu acho que de 7 dias, que o cliente ele compra o carro zero, a montadora entra em contato com ele, a agência entra em contato com ele, né? Que é o pessoal lá do relacionamento com o cliente, e pergunta se ele está satisfeito e tudo mais. Ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Hoje você entra numa loja, você compra um negócio, bicho, você foi mais um ali, naquela passagem. Para você ver que faz tanta diferença isso, que uma amiga nossa falou que comprou um filtro d'água. Olha como é que ficou marcado. E a loja que vendeu para ela o filtro, liga para ela quando vai vencer o filtro, para trocar o carvão ativado. carvão. Olha, A loja liga e vai lá trocar. É. Ela não precisa lembrar. É meu cliente, ele é meu cliente. Você entendeu? fez o curso com o É meu Fernando. cliente, é meu cliente, é meu cliente. Fez o curso com o Fernando, aposto. Mas, Arthur, olha só. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Pra gente falar bem na prática mesmo, bem português claro, vamos dizer assim. Irmão, quem não dá assistência, perde pra concorrência. É verdade. Entendeu? Então, assim, se você tem um mix de produtos iguais aos seus no mercado hoje, tanto físico como digital, na palma da mão do cliente, meu amigo, para ele trocar você por outro ou por outra, né? É um clique. É um clique. Por que a sua mulher não te larga? Por que a sua esposa não te larga? Às vezes ela até já pensou, mas algumas coisas a mais, além, prenderam ela para ela não te largar e não te trocar e não te trair. E essas mesmas coisas, esses mesmos sentimentos, esse mesmo engajamento tem que ser posicionado junto ao nosso cliente. Porque na hora que ele pensar em trocar você, ele vai lembrar, pô, não, velho, fui tão bem atendido pelo Wesley, pelo Arthur, pô, os caras são fora da curva. E aí, meu irmão, a mágica começa a acontecer. Não é valor que ele vai sair daqui, né? Cara, Não é por causa de valor. não. E outra coisa, você tem uma coisa que é muito interessante, cara, que é o ciclo de compra. Quando a gente fala de ciclo de compra, gente, eu tô falando de ciclo interno de compra, de família. Por exemplo, é muito comum um pai ir lá na concessionária, comprar um carro zero, o filho faz 18, ele vai na mesma concessionária, compra um carrozinho mais popular e tal, tudo mais. E isso vira um ciclo de consumo. Aí, daqui a pouco, ele indica para um tio, para um parente. Ou seja, é o que eu falo, eu sempre brinco com a galera da rua, eu falo o seguinte, gente, por trás de um cliente tem mais outros 300 clientes atrás dessa pessoa que entrou aqui. Tem mais outras 300 oportunidades, 1000 oportunidades, sei lá, infinitas oportunidades de você vender mais. Tudo depende da forma que você fez essa venda. Porque aquela velha história, Arthur ou Wesley, quando você é mal atendido, quando você não consegue ser, quando a sua experiência de consumo ela não foi boa, você sai falando para todo mundo. Rapaz, fui lá naquele lugar, pelo amor de Deus, ó, a comida demorou, o cara, pô, fiquei precisando abanar, acenar pro garçom vir, ou entrei na loja, rodei, ninguém veio falar comigo, ninguém se apresentou.
Cara, você fala tão mal daquela loja e de repente a loja não é nem tão mal assim. É mal, mas nem tão mal assim, né? Só que você é um formador de opinião, cara. Você, quando fala pro Wesley que a loja ou o comércio ou o que você comprou é ruim, você já cria na cabeça dele, às vezes você nem sabe, ele estava até pensando em comprar a mesma coisa que você comprou. Só que ele vai procurar outro lugar, porque esse aí que você falou com ele que você comprou e foi mal atendido desse jeito, ele não vai querer mais ir lá. A não ser que na face da terra esse produto só tenha nessa loja. Exatamente. E, Fora Fernando, isso. hoje a gente conhece alguns casos, né, em que é muito comum ver vendedores. Muitas pessoas têm alguns vendedores preferenciais em alguns estabelecimentos, né? Minha família, sim, compra calçado em determinada loja há muitos anos, com determinado vendedor também, né? Eu também tenho minhas preferências, em alguns locais que eu vou, tenho um vendedor de preferência que eu gosto que me atenda. E hoje os principais motivos, né? Eu acredito que seja técnica, né? Existem vendedores que conseguem suprir aquela necessidade técnica do cliente. Cara, eu preciso de muita informação para fechar a venda, eu preciso saber qual é a garantia, quais são os benefícios de determinado equipamento, de determinado tecido, calçado. Existem esses vendedores técnicos, que são vendedores que obtêm muita informação técnica. E existem também aqueles vendedores que são extremamente camaradas, gente boa, prestativo, simpático, né? Então são duas qualidades hoje que existem, são muito frequentes no comércio, né? Eu acho... Mas o que você acha que o vendedor ideal precisa ter? O que precisa ter um vendedor ideal para que ele tenha, eu acho que um pouco de todas essas qualidades? Você acha que é fundamental que ele tenha esse conhecimento técnico, atrelado com essa simpatia, é fundamental? Ou isso está incluso aí em uma das qualidades que ele precisa ter, além de outras? E como é visto a profissão de vendedor hoje, né? Ou seja, tem clientes que buscam determinados vendedores há anos devido à capacidade, como eu falei, técnica, outros devido ao relacionamento de amizade. Mas como é visto por eles a profissão de vendedor hoje? Apenas como alguém que supre essa necessidade momentânea? E também o que é preciso que um vendedor tenha hoje de qualidade? Você acha que é fundamental aí em tudo que você já viu? O que você acha que o vendedor precisa ter um pouquinho para que ele seja um vendedor completo? Um pouquinho de quê? Tá. Beleza, Wesley. Você abordou um ponto aí chave, né, cara? Porque assim, eu só vendo o que eu conheço. Não só, eu só vendo o que eu acredito, né? Como a gente falou anteriormente, o preço pode subir, pode ter saído de 10 para 100 reais. Se eu acredito, eu vendo. Porque vai ter um público para aquele preço. Enfim, cara, eu não tô aqui para colocar dificuldade, eu tô aqui para trazer solução. Ponto final. Essa é a minha dinâmica de treinamento, tá? Eu não quero saber se o cara acha ou se ele não acha, ele vai sair de lá e vai vender, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, conhecimento técnico. Eu prestei consultoria para uma rede aqui grande. Um abraço pessoal do Grupo Líder aí, ó. Abração aí para a família Zé Braz, todo mundo aí. E aí, é interessante quando você acompanha o processo de venda em relação ao que você falou de conhecimento, tá? Vamos lá. Um exemplo claro. Por que um cliente deixa de comprar um carro na Fiat para comprar um na Chevrolet? Você sabe por quê? Não. Também você não sabe o que eu vou falar, você não vai saber. Pensei nisso. O que acontece, tá? Estou usando um exemplo aqui um pouco mais, sei lá, genérico para que vocês entendam. Quando o cliente entrou na Fiat, ele recebeu 5 informações sobre o produto. Ou melhor, ele trocou a Fiat pela Chevrolet. Quando ele entrou na Fiat, ele recebeu 3 informações pelo produto. Da forma que foi demonstrada, abordado, tudo mais. Quando ele entrou na Chevrolet, ele recebeu 5, sendo que era o mesmo sedã, parecido, quase o mesmo carro, mesma tecnologia embarcada, só que 2 detalhes, 2 itens a mais chamaram a atenção do cliente naquele momento. O preço era o mesmo, um era 70 mil, o outro era 70 mil, o preço era, mas a informação despertou no cliente o interesse em trocar de marca, o que é pior, né? Sim. Porque para uma marca conseguir fidelizar o cliente e perder ela, é porque alguém na ponta falhou, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é conhecimento e saber passar esse conhecimento, tá? Por quê? Sem ter uma postura arrogante, sem ter uma postura agressiva, intimidatória. O que é a postura intimidatória? Você já entrou numa loja de roupa aí que o vendedor só faltou dar uma encoxada em você?
Sei. O cara fica ali atrás de você, ó, qualquer coisa, tô aqui, hein? Na sombra. É. Atrás de você. Se você precisar de alguma coisa, tô aqui, hein? Ó, precisar de alguma coisa, tô aqui, hein? Aí o cara falou, irmão, eu sei que você tá aí, cara. Eu enxergo, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas eu já entrei em loja? Que não tinha vendedor. Eu deixei de comprar porque o vendedor não me atendeu. Eu fiquei 1 hora rodando a loja de material de construção. Ninguém me atendeu. Ah, não, eu nunca gostei de vendedores que têm a atitude de falar, não, só tem o que tá aí. Você pergunta sobre uma coisa, não, é só isso aí mesmo. Essa é uma atitude que eu sempre repudiei no atendimento. Assim. Mas é triste, né? É a falta de informação ou não querer passar informação, talvez por um trabalho ou retrabalho que aquilo possa gerar. Mas essa postura foi sempre que eu nunca identifiquei bem, pelo menos quando eu sou atendido. É como se fosse uma mal vontade. Eu interpreto assim. Mas quando eu pergunto algo que alguém me responde dessa forma, ih, só tem esse. Não, é isso só aí. isso que tá aí. É só o que tá exposto. Gente, Não tem jeito, cara. Ó, eu tinha muita vontade de falar muita coisa aqui, mas não dá pra falar aqui, né? Não é por causa do tempo, não. Mas nosso tempo tá curto, Mas não é só por causa do tempo, não. Mas é porque são verdades pesadas. Você aí do outro lado não está preparado para ouvi-las. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma mensuração, que o vendedor, não só o vendedor, mas o vendedor tem que sempre buscar se aperfeiçoar, perder a timidez, perder a vontade, perder esse medo de perguntar, de ofertar, porque ele tem que ofertar, porque se não oferta não vende. E o gestor tem que ter ciência que ele tem que capacitar o time dele, técnico, né? olha só, Arthur. Porque o barato sai caro, o barato acaba saindo caro. Eu comecei a postar lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram. Agora, todo domingo, que é o primeiro dia da semana, para quem não sabe, você acha que segunda-feira, você fala segunda-feira é o dia da ressaca, domingo é o dia da ressaca. Porque domingo é o primeiro dia da semana, bonitão. Então, o que eu fiz? Domingo, todo domingo, tá? Eu vou postar um livro para a pessoa poder melhorar tanto a parte profissional dela quanto o pessoal dela. Uma dica, né? De uma leitura para que ela possa absorver esse conteúdo. Então, cara, eu tenho postado, né, no meu Instagram, todo domingo, primeiro dia da semana. A galera acha aí que segunda-feira que é o primeiro dia, não é, tá? Algumas dicas de livros para a pessoa poder melhorar pessoalmente e profissionalmente. Ó, que legal. E tem um detalhe, cara, ainda coloca o linkzinho lá do YouTube, porque tem gente que tem preguiça de ler, né? Mas ele narra o livro inteirinho em 6 horas, cara, o audiobook. Então a pessoa consegue conter informação e que é o que a gente estava falando anteriormente. O que um bom vendedor precisa ter? Conhecimento. Infelizmente, nossa hora está chegando ao fim, mas também não vamos entregar todo o seu curso aqui, né, Fernando? É isso. Esse conteúdo aqui você encontra completo no Instagram do Fernando, você vai encontrar o curso dele completo lá e mais conteúdos como esse sobre o comércio aqui de Vitória, do Espírito Santo, você encontra aqui no nosso Fast Podcast. Eu queria também, Fernando, aproveitar o finalzinho, como é que é ser associado à CDL Vitória, que o Fernando também é um associado nosso. Fala um pouquinho para eles como que é ser associado para a gente estar encerrando esse podcast. Arthur, na verdade, assim, eu sou suspeito para falar, né? Acho que você pegou a pessoa errada para falar sobre isso. Porque, assim, a CDL entrou na minha vida justamente no início do projeto, né, gente? Então, assim, abriram também várias portas para mim estar na CDL, porque aí o network, ele já, né, você está num espaço, quando você vem para a CDL, esse espaço ele é largado. Não só como as pessoas te conhecem como um associado CDL Vitória, que é uma instituição reconhecidíssima aqui no nosso estado. Há mais de 55 anos, mais de 57 anos. Mais velha que o Arthur, né? Muito. Que tem 19. Então, assim, é uma referência para muitas pessoas, né? E outra coisa, plano de saúde, né? Pagava um absurdo de plano de saúde. Hoje eu pago bem menos. A economia, assim, quase de um tanque de combustível do meu carro. Então é só vitória, é só benefício, é só coisa boa que a CDL Vitória tem para te ofertar. E outra coisa, como a gente estava falando aqui no nosso bate-papo, você que tem dificuldade com prospecção e lista quente, a CDL entrega para você na mão tudo isso. Lista quente de cliente. É isso, pessoal. Esse e outros serviços que você encontra disponível aqui na CDL de Vitória. A gente está pronto para atendê-los, tirar qualquer tipo de dúvida, tá? E entenda que nós estamos aqui, trabalhamos em prol de todos os empresários, lojistas, associados ou não, tá? Precisou reduzir custo, precisa de serviços que
que promovam a sua empresa. Você precisa, de certa forma, de treinamento, capacitação, né? Benefícios com plano de saúde. Procure a gente aqui da CDL Vitória, que a gente está pronto para te ajudar. Um abraço, gente. É isso. Até a próxima. Abraço, galera. Obrigado aí.